Judas, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Hoje, pela graça de Deus, irmãos, eu quero pregar durante alguns minutos, sobre por que nos identificamos como Igreja Batista Independente Macedônia. Eu quero, através dessa mensagem, explicar por que o nome da nossa igreja é esse. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção e edificação para todos os irmãos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde o cristianismo é dividido em várias denominações. E denominações estas que defendem os mais variados tipos de fé. Além do catolicismo, nós temos muitas outras denominações e classificações doutrinárias. A modo grosso, eles querem dividir o cristianismo entre católicos e protestantes. Aí alguns dividem entre católicos, protestantes e evangélicos. E assim vai. Mas dentro dessa ala, que vamos dizer, tirando o catolicismo, nós encontramos várias denominações. E nós temos ali vários tipos e classificações doutrinárias. Por exemplo, nós temos as igrejas tradicionais, que seriam os batistas, os metodistas, os presbiterianos e anglicanos. Existem também aqueles que são chamados de pentecostais, que são os assembleianos, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, a Igreja Quadrangular. Aqui também, em Cássia, tem a Igreja Cedro do Líbano, entre outras. E existe também as neopentecostais, que seria a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial, a Igreja Deus é Amor e outras mais também. Entre tantas denominações, irmãos, as pessoas podem correr o risco de achar que a nossa igreja é mais uma entre tantas outras. Podem correr o risco de achar que a nossa igreja é igual às outras. Nossa igreja aqui é igual a qualquer uma outra. Vou congregar aqui na igreja batista porque o que importa é estar indo na igreja. E eu vou dizer que não, irmãos. Eu vou dizer que nós não somos iguais aos outros e nós iremos estar explicando isso durante essa mensagem. Mas antes de nós entrarmos dentro da identificação nossa, eu quero entrar um pouco e explicar a respeito do que Judas está colocando aqui no versículo 3 do texto que nós lemos. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para a necessidade de nós nos posicionarmos biblicamente para defendermos a fé diante das mentiras que são pregadas no mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Senhor, que é aquele que nós estamos aqui para adorá-lo e bendizê-lo, Ele mesmo nos alertou para que nós pudéssemos ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com aqueles que eles chamam de mercenário e lobos devoradores que querem apenas enganar e se aproveitar da nossa fé. E nós, como salvos em Cristo, precisamos tomar cuidado. Precisamos ser zelosos quanto a isso. E aqui, no versículo 3, Judas, que não é o Iscariotes, pois o Judas Iscariotes, depois que ele traiu Jesus e viu a besteira que ele fez, ele acabou tirando sua própria vida. Esse Judas aqui, irmão Beto, acredita ser o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Tá? O Senhor Jesus Cristo, na Igreja Católica, fala que não, que Maria só teve Jesus. Mas não é verdade, Jesus teve vários outros irmãos. Jesus
ele foi concebido pelo Espírito Santo, sem a necessidade da relação entre homem e mulher, né, um milagre que aconteceu para ser gerado o corpo material de Jesus, mas depois José e Maria tiveram relacionamentos e tiveram outros filhos. Entre eles, Judas, esse que escreve aqui a carta para nós. Tá? Tiago também, que era o pastor da igreja de Jerusalém e escreveu também a carta de Tiago, também era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele então escreve para nós o seguinte, irmãos, que ele teve a diligência, ele teve o cuidado, o zelo de escrever para a igreja sobre a batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue. O que ele está falando aqui, irmãos, é algo muito sério. Batalhar pela fé que uma vez foi nos dada. Para nós entendermos o que Judas está dizendo aqui, observe comigo os significados das palavras batalhar, fé e o significado da expressão uma vez foi dada. Batalhar, irmão Beto, significa lutar, disputar por algo. É uma palavra forte que é usada apenas por Judas. Judas está falando que nós precisamos defender a fé com unhas e dentes. É lógico que nós não podemos sair por aí brigando com os outros por causa da fé. Mas quando a nossa fé for ameaçada pelas mentiras, nós não podemos nos calar, nós precisamos falar a verdade. É isso que Judas está dizendo. Ele também vai, a palavra fé aqui no texto significa, irmãos, corpo de verdades doutrinárias. Ele não está falando, irmã, da fé no sentido de crer e confiar, mas ele está dizendo fé no sentido de corpo de doutrinas. Ele está falando daquilo que nós cremos, da palavra de Deus, das doutrinas estabelecidas por Deus através dos apóstolos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos, irmãos, um catecismo com a qual nós seguimos, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, as doutrinas desta igreja não são doutrinas apenas dessa igreja. Pelo menos não deveriam ser. São doutrinas bíblicas, doutrinas extraídas da palavra de Deus. E a palavra doutrina significa ensinamentos, ou seja, tudo que cremos, tudo que ensinamos tem que estar dentro deste livro. Amém, irmãos? Então, isso é muito importante. Agora, observe comigo a expressão que uma vez foi dada. Essa expressão, irmãos, refere-se a algo que foi feito ou concluído de uma vez, com resultados duradouros e não há necessidade de repetição. Ou seja, Judas está dizendo para nós que batalhar pela fé é defender e proteger a verdade bíblica que de forma definitiva e completa foi entregue em nossa responsabilidade pelo próprio Deus. E nós, como conhecedores da verdade bíblica, nós precisamos defender essa fé com unhas e dentes. E uma maneira de nós defendermos essa fé é justamente nós entendermos quem nós somos. Amém, irmãos? Quem nós somos. E com relação à fé que nós temos, irmãos, que está alicerçada, ancorada nas Sagradas Escrituras, Satanás tentou de diversas maneiras destruir a nossa fé. No começo da igreja primitiva, nós vemos os judeus perseguindo os cristãos. Eu não sei se os irmãos lembram, um dos apóstolos chamado por Jesus foi Tiago, irmão de João, que eram filhos de Zebedeu. Esse Tiago, irmão Jonas, ele morreu cedo na história bíblica de Atos. Após a morte de Estevão, os judeus começaram uma forte perseguição e esse Tiago foi morto por causa da sua fé pelos judeus. Depois do ano 60, depois de Cristo, 64 aproximadamente, o Estado romano começou uma dura perseguição contra a igreja.
E quem estava por trás dessas perseguições nada mais era do que Satanás, querendo destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi mudando de estratégias. Ele tentou destruir a Bíblia, destruir as cópias dos manuscritos da palavra de Deus, mas ele não conseguiu. Os crentes eram espertos. Eles obedeciam a palavra de Deus, sendo mansos como pombas e astutos como a serpente, Beto. Quando vinha o Estado romano, através do exército, pedindo Bíblias para ser queimadas, eles davam manuscritos de outros escritores que não eram inspirados para ser queimados, para proteger a palavra de Deus. E várias outras maneiras que ele tentou, disseminando heresias na igreja. Por volta do ano de 270, explodiu, duas heresias grandes em meio às igrejas. A heresia da salvação por meio do batismo, que é chamada de regeneração batismal, Beto, e hierarquia dentro da igreja. Houve uma divisão, mas muitas igrejas, se não a maioria, Beto, ficaram firmes na palavra de Deus. Mas, infelizmente, as igrejas que aderiram a essa doutrina acabou se filiando ao Estado, dando origem à igreja do Estado romano. Mas, irmãos, Satanás, ele tenta destruir, mas ele não vai conseguir. Amém, irmãos? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Ele, por mais que ele tente destruir a igreja, teve um personagem que me fugiu o nome agora, da história da igreja, que chegou a afirmar o seguinte, Beto, que o sangue dos mártires era a semente da igreja, porque quanto mais crente morria no passado, irmã Hilda, mais a igreja de Jesus crescia, para a glória de Jesus Cristo. Então, irmãos, a história da igreja é manchada por perseguições, por mortes, mas também pela fidelidade e pelo compromisso dos crentes fiéis em defender a palavra de Deus. Agora, irmãos, conforme dissemos, a igreja de Cristo é marcada por ataques e defesas da verdadeira fé bíblica, e hoje não é diferente. Nós precisamos ter convicção e nos posicionarmos quanto à nossa fé. Há muitas heresias em nossos dias, e diferente do dia dos apóstolos e da igreja do terceiro século, as heresias estão na palma da mão através do acesso irrestrito à internet. Basta você colocar no YouTube e você vai achar um monte de pregadores da Bíblia. Só que muitos desses pregando coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Usam a Bíblia, estão com a Bíblia aberta, mas pregando verdades deles e não verdades contidas no livro sagrado. Veremos que se posicionar como Igreja Batista Independente Macedônia não é apenas defender a placa da igreja, mas é defender uma fé específica, ou seja, um corpo de verdades bíblicas que nos distingue das demais denominações. Então, nós veremos nesta noite, eu quero apresentar para os amados irmãos os principais argumentos bíblicos e históricos que explicam o porquê que nos identificamos como Igreja Batista Independente Macedônia. O porquê que a nossa igreja chama esse nome e o significado de cada um destes nomes. Então, em primeiro lugar, por que nos identificamos como igreja? O nome da nossa igreja é Igreja Batista Independente Macedônia, certo? Então, primeiramente, por que igreja? Mateus 16, 18, abra sua Bíblia lá. Mateus 16, 18. Diz assim, Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Nós encontramos aqui Jesus Cristo declarando que era Ele quem iria estabelecer a sua igreja. E graças a Deus, a igreja de Jesus foi estabelecida. Nós estamos aqui, amém, irmãos? Então, graças a Deus, a igreja ela foi estabelecida. Mas há uma pergunta muito importante. O que é igreja? Nós já vimos na escola bíblica dominical, então eu não vou me aprofundar aqui sobre o significado de igreja. Nós já vimos que a igreja não tem nada a ver com prédio e também uma pessoa sozinha não é igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas salvas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo que se reúnem para adorar o Senhor debaixo da autoridade das Sagradas Escrituras. Isso é uma igreja. Uma igreja é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, que foram transformados pela graça de Deus e que decidiram se submeter ao Senhor Jesus e à sua palavra e então se reúnem periodicamente debaixo da autoridade da palavra para adorar aquele que nos salvou. Isso é uma igreja. Então nós nos identificamos como igreja porque, primeiramente, nós cremos que aqui dentro está pessoas pecadoras, mas que foram salvas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que foram transformadas, que foram tiradas deste mundo de trevas, que foram tiradas da depravação deste mundo para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos uma igreja. Nós nos identificamos como igreja, porque aqui dentro existe um povo que foi remido pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Em segundo lugar, primeiramente nós vimos igreja, significado de igreja. Por que nos identificamos como igreja? Segundo, por que nos identificamos como batistas? Irmãos, sabemos que há muitas outras igrejas. E o nome denominacional é outra coisa que nos identifica, como, por exemplo, ser batista. Mas ser batista é muito mais do que pertencer a uma denominação. É muito mais, irmão Jonas, do que defender uma placa de igreja. Ser batista, irmãos, é sinônimo de ser bíblico. Um genuíno batista tem a Bíblia como única fonte para conhecimento da fé e para a prática da vida cristã. Um verdadeiro batista é alguém que leva a sério as Escrituras. É sinônimo, irmão Jonas, de um defensor da verdade bíblica. Muito tempo antes de surgir esse nome batista, irmã Hilda, muitas pessoas perderam suas vidas defendendo a palavra de Deus, defendendo as Escrituras. Porque no ano 325, o que aconteceu foi que surgiu a igreja do Estado Romano. Mas muitas igrejas, irmã Ana, não se uniram ao Estado Romano. E por causa disso foi duramente perseguida pela igreja oficial. Sabe qual que é o nome dessa igreja oficial do Estado Romano? Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, em obediência ao seu cabeça, que é o Papa, perseguiu e matou milhares de cristãos por não pertencerem à Igreja Católica. Milhares. Através do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, da Inquisição, e por meio de cruzadas também. Existe um registro da Igreja Católica, levantou um exército para ir numa cidade chamada Albi, na França, para torturar e para matar todos os hereges que não concordavam com a Igreja Católica. Isso é história, irmãos. Isso é sério, isso aconteceu. E esses que não se uniram à Igreja Católica, à Igreja do Estado Romano, foram duramente perseguidos. E eles tiveram um apelido, Beto. Havia vários grupos, né? Uns mais bíblicos, outros não.
Mas todos estes foram apelidados de anabatistas. Sabe por quê, Beto? Porque todos aqueles que se convertiam do catolicismo eram batizados biblicamente. E aí eles ficavam chamando de anabatista, que significa rebatizadores, mas no sentido pejorativo, no sentido de xingamento. Oh, seus rebatizadores! Mas o apelido acabou pegando. E ao longo da história, esses anabatistas, aqueles que eram bíblicos, firmes, eles foram grandemente usados por Deus para espalhar o verdadeiro evangelho por toda a Europa. Isso muitos anos antes de haver reforma protestante. E esses anabatistas, irmãos, pelo menos aqueles que defendiam a Bíblia, vieram ser chamados, muitos anos depois, de batistas. O sufixo ana caiu e ficou apenas batistas. Daí surge o nome batista. Mas, irmãos, há algumas doutrinas defendidas ao longo dos séculos que se tornam distintivos dos batistas. Eu vou mencionar nessa noite 7 doutrinas, rapidinho, que são doutrinas distintivas dos batistas. E por meio delas, responder o porquê que nós nos identificamos como batistas. A primeira doutrina é que a Bíblia é a única regra de fé e de conduta. Como eu disse no começo da mensagem, irmã Ana, nós não temos um catecismo. Nós não temos um cabeça, um papa, para nós seguirmos, que determina o que nós vamos crer. O pastor Timóteo não é o papa da Igreja Batista. O pastor Roberto não é o papa da nossa igreja. A única autoridade que nós somos submissos é a autoridade da palavra de Deus. É ela que determina o que nós cremos. Segunda doutrina, que Cristo é o único cabeça e fundador da igreja. Nós lemos o versículo de Mateus 16, 18, onde Cristo declara que Ele é o fundador da igreja. E por essa razão, nós cremos que o único cabeça, o único líder a quem nós seguimos é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. É por isso que nossa igreja precisa ser uma igreja espiritual, precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para deixar o próprio Cristo direcionar essa igreja na direção em que o próprio Deus quer que nós sigamos. Apesar de eu ser o pastor dessa igreja, é Cristo que é o nosso sumo pastor. Amém, irmãos? Cristo é o nosso sumo pastor. Nós não temos um apóstolo para nós seguirmos, um papa ou qualquer outra coisa desse tipo. Apenas Jesus é o nosso mestre. Amém, irmãos? Terceira doutrina, característica dos batistas. Nós cremos num governo democrático e congregacional. Existem vários tipos de governos eclesiásticos. Existe o sistema papal, que até hoje é o sistema adotado pela Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. Existe o sistema episcopal, onde a autoridade da igreja está nas mãos de vários bispos que comandam uma cadeia de igrejas que fazem parte de uma mesma convenção. Existe também o sistema presbiteriano, onde um grupo de pessoas são eleitas, formando o presbitério que representam os membros nas decisões das igrejas. Mas o tipo de sistema de governo da igreja bíblico que cremos e defendemos ao longo da história é que é a igreja que tem a autoridade dada por Deus para tomar decisões. E a igreja não é formada apenas por pastores, a igreja é cada membro desta igreja. Cada pessoa, ela tem o direito de votar, direito de tomar decisões como um todo. A igreja, biblicamente, ela deve ser congregacional e democrática. Cada pessoa pode votar, tem direito a voto dentro da igreja. Nós cremos assim. Quando nós olhamos para o livro de Atos, eu consigo ver que as igrejas neotestamentárias eram igrejas congregacionais. Era a igreja que tomava as decisões.
E os batistas são estes que defendem isso. Por isso que quando fazemos reuniões, nós pedimos a opinião dos irmãos. Se os irmãos concordam, pedimos a opinião, irmãos, o que vocês querem, né? O que vocês sugerem, né? Porque nós queremos que todos participem. E na hora de votar, na hora que trazemos para a igreja votar, você tem o direito de votar a favor ou contra. Porque nós cremos que isso é bíblico. Amém, irmãos? Quarta doutrina, cremos no sacerdócio universal do salvo. Irmãos, nós cremos que cada salvo em Cristo Jesus tem acesso direto ao trono da graça de Deus em oração. Não precisa de intercessores. Você não precisa de um pastor, de um padre para interceder por você. Você mesmo, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, você pode adentrar o Santo dos Santos em oração. Você não precisa ficar pedindo para o pastor ficar orando para você. Pastor, ora por mim, como se a oração do pastor fosse algo grandioso, fosse algo extraordinário, fosse uma oração mais poderosa que a sua. Não, irmãos. A sua oração tem tanto poder quanto a minha. Porque a nossa oração não é poderosa pela oração em si ou por quem ora, mas sim ao Deus a quem nós oramos. Amém, irmãos? Amém por isso. 5. Porque nós observamos as duas ordenanças de Cristo, o batismo por imersão nas águas e a ceia do Senhor, através dos elementos, o pão e vinho sem fermentos. Então, irmãos, defendemos isso, né? Os batistas são característicos justamente por causa do batismo. Nós brigamos, porque muitos defendem outro tipo de batismo, batismo de criança, batismo só jogando uma aguinha na cabeça. Isso não é o batismo bíblico, porque nós defendemos, porque a palavra batismo no original significa mergulhar, colocar dentro de. O simbolismo do batismo é uma morte, é um sepultamento. Então, nada melhor do que mergulhar. Amém, irmãos? Então, defendemos isso ao longo dos anos. 6. Cremos que existe apenas 2 oficiais na igreja: pastores e diáconos. Todos os termos, ancião, presbítero, bispo, tudo são sinônimos da função pastoral. Não existe hierarquia dentro da igreja. Todos cooperam juntos para o reino de Deus. Amém, irmãos? E 7º e último, cremos na separação entre igreja e Estado. Irmãos, depois que surgiu a igreja do Estado romano, nós vimos que ao longo dos anos essa igreja do Estado romano, ela se corrompeu, ela se afastou da verdade das Escrituras, estabelecendo idolatria, estabelecendo o governo sobre os ombros de um homem e assim por diante. Ela se afastou da verdade através dos anos. Então, irmãos, isso mostra que a igreja ela tem que estar separada do Estado, da autoridade do Estado. Quando houve a reforma protestante, Martim Lutero, João Calvino e Companhia Limitada, só foi possível, Beto, a reforma protestante porque os estados europeus deram proteção aos reformadores. Porque eles já não estavam dando certo mais com o Papa e com o catolicismo, então falando, chega com esse relacionamento, vem cá, vem estabelecer as suas doutrinas aqui para nós. E deram proteção para eles, por isso que foi possível a reforma protestante na Alemanha, por isso que foi possível a reforma protestante na Inglaterra, na Escócia, na Suíça, em Genebra, em tantos outros lugares, porque eles receberam respaldos das autoridades governamentais. Mas nós, batistas, defendemos com unhas e dentes uma separação total entre igreja e Estado. Os anabatistas ingleses foram perseguidos por causa disso, porque a igreja anglicana, ela era a igreja do Estado. Hoje, a igreja anglicana ainda existe, é a igreja da Inglaterra, e quem é o cabeça da igreja anglicana é o rei Charles. É o rei Charles. Se ele interfere ou não nas questões da igreja, eu não sei. Mas ele é o soberano da igreja lá. E os anabatistas do século 17, 18, 19, do século 18, se eu não me engano, 19, Beto era contra isso e foram perseguidos.
perseguidos. Eles foram encontrar liberdade na América. Lá eles conseguiram uma liberdade completa, uma separação total. Estado é Estado, igreja é igreja. Daí surge a ideia de Estado laico, fruto da crença batista, das doutrinas batistas, daquilo que nós defendemos. Concluindo aqui nessa parte, irmãos, como podemos ver, ser batista é muito mais que pertencer ou defender uma denominação. Ser batista é sinônimo de ser bíblico. E por isso, nós nos identificamos como batista. Bem-vindo à Igreja Batista de Cássia. Amém, irmãos? Amém. Terceiro lugar, porque nos identificamos como independentes. Nome da igreja, Igreja Batista Independente Macedônia. Então, Igreja Batista, já vimos, e agora independente. O termo independente significa autônomo, emancipado, soberano. É um termo usado para se referir à autonomia da igreja referente ao Estado e associações de igreja. Nós acabamos de falar aqui sobre a luta histórica dos batistas contra a ideia desse casamento de igreja e Estado. Pregávamos sempre separação total entre igreja e Estado. Mas em 1880, nos Estados Unidos, surgiu a ideia de unir igrejas batistas americanas em uma associação, uma convenção, com o propósito de unir forças para fortalecer missões. O propósito, irmão Beto, era bom, mas havia riscos da igreja perder a sua autonomia. E por causa desses riscos, boa parte das igrejas nos Estados Unidos disseram não, se não a maioria, disseram não à ideia de se unir numa convenção nacional. Por causa desse não, por rejeitar se unir à convenção americana de igrejas batistas, estes apelidaram essas igrejas de independentes. Ah, vocês são independentes. E mesmo que as igrejas lá não tenham o hábito de ter um nome independente no nome da igreja, como nós temos aqui no Brasil, o termo independente se tornou um sinônimo de autonomia da igreja, algo que defendemos há séculos. Quando o pastor Roberto veio dos Estados Unidos começar as igrejas em Franca, a primeira igreja em Franca chama Igreja Batista Independente de Franca. A segunda igreja, Igreja Batista Independente Macedônia. A terceira igreja, Igreja Batista Betel, Batista Independente Betel. A quarta igreja, Igreja Batista Independente Fundamental. A quinta igreja, Igreja Batista Independente Nova Vida. O termo batista se tornou um sinônimo de autonomia da igreja, algo que defendemos ao longo dos anos. Mas embora nós sejamos independentes do Estado, independentes de convenção, nós somos completamente dependentes de Deus. Amém, irmãos? Completamente dependentes do Senhor Deus. Quarto lugar. Então, nós já vimos igreja, vimos batista, vimos independentes. Agora, por que Macedônia? Por que Macedônia? Existem 3 razões pelas quais nossa igreja tem o nome Macedônia. O primeiro significado está em Atos 16, 9. Abra sua Bíblia lá comigo e vamos ler este texto. Atos 16, 9. Atos 16, 9. O apóstolo Paulo, ele sai com Silas na sua segunda viagem missionária. E a ideia principal de Paulo era revisitar as igrejas já implantadas. Depois vocês leiam o texto aqui, né, do capítulo 15, do versículo 36 ao 41, e o capítulo 16. E, irmãos, nós podemos ver que Paulo, ele queria visitar as igrejas, mas ele fazia um plano e o Espírito Santo
atrapalhava, o Espírito Santo não deixava. Ele queria ir para uma região, o Espírito Santo não deixava. Ele queria ir para outra região e não deixava. Mas ele continuava indo à frente. Até que ele chegou na cidade de Troade. E na cidade de Troade, veja comigo o que diz o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Paulo viu num sonho um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E então Paulo vai para a região da Macedônia, e a primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipos. E Deus começa a fazer maravilhas nas cidades ali na Macedônia, Beto. Implantando igrejas fiéis, firmes, como a igreja de Filipos. Nós temos uma carta, essa igreja, que é a carta aos Filipenses, e outras igrejas também ali na região da Macedônia, como a igreja de Tessalônica, por exemplo, e outras mais. Irmãos, a Macedônia, a região da Macedônia, nada mais é do que a região da Grécia. Hoje tem até um país que chama Macedônia do Norte, fica ali ao norte da Grécia. Mas, irmãos, nós chamamos Macedônia não por causa da região. Nós chamamos Macedônia, existe Macedônia no nosso nome, por causa do sinônimo figurado que esse nome se tornou. A palavra Macedônia é um termo que se tornou sinônimo de missões. É uma maneira de nos identificarmos como uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, uma igreja comprometida com a grande comissão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Nós colocamos Igreja Batista Independente Macedônia, irmã Hilda, porque Macedônia se tornou um sinônimo da obra missionária, da obra de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, num certo sentido, chamando Macedônia, Beto, nós estamos dizendo que somos compromissados com a obra de missões. E louvado seja Deus por isso. Mas existe um segundo motivo. A segunda razão é por causa da nossa igreja-mãe. Nós colocamos em Macedônia para homenagear a igreja que implantou a igreja aqui em Cássia. Nós, quando estávamos em Cuiabá, orando e conversando sobre o nome da igreja em Cássia, nós decidimos homenagear a igreja de Franca, a Igreja Batista Independente de Macedônia, dando o mesmo nome a essa igreja, como uma forma de honrar as nossas origens, de honrar a igreja que nos ama e, por amor à obra de Deus, ficou firme, fazendo estudos aqui, orando para que Deus enviasse alguém para começar essa igreja. Então, foi uma forma de nós honrarmos a igreja de Franca. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é por causa da missão do pastor Roberto Smith. Poderia até ter invertido aqui, as ordens. Mas o pastor Roberto Smith, quando ele começou a segunda igreja em Franca, ele precisava de um nome para distinguir a igreja. Em vez de colocar Segunda Igreja Batista Independente, ele queria colocar Igreja Batista Independente, mas mais um nome para identificar, para diferenciar. Então, fica a primeira igreja lá no bairro da Santa Cruz, e a segunda igreja, ele queria um nome para identificar. Então, por causa da sua agência missionária que ele era afiliado, ele, então, para homenagear a agência missionária, ele colocou Macedônia. A agência missionária do pastor Roberto chama-se Macedônia World Baptist Church, ou seja, Missão Batista Mundial Macedônia. E por causa disso ele colocou Macedônia na segunda igreja em Franca. Mas por causa dessa ideia, desse sinônimo de missões, Beto. Sinônimo de missões. Então, a igreja de Cássia tem Macedônia no nome, porque somos compromissados com a obra missionária e como forma de gratidão para honrar a igreja que deu início a essa igreja. Por isso, nós chamamos Igreja Batista Independente Macedônia. Que nomão, pastor! Mas é um nome que nos identifica, amém, irmãos?
É o nome que nos identifica. Concluindo, essas são as razões do porquê nos identificamos como Igreja Batista Independente de Macedônia. Que nós possamos, irmãos, como igreja, continuar levando e defendendo a bandeira que nossos antepassados defenderam, a ponto de dar sua própria vida pela verdadeira fé bíblica. Que nós possamos continuar defendendo a fé bíblica nos dias de hoje. O bastão, irmã, foi nos passado. Aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus no passado já não estão mais entre nós. Então agora é a nossa vez de nos posicionarmos biblicamente para defendermos a fé que uma vez foi nos dada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. E aos novos convertidos, sejam bem-vindos a uma Igreja Batista Independente Macedônia. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a levantarmos este estandarte e vivermos para a glória do nosso Senhor. Amém?